Antes dos demais jogos da rodada e situação da classificação, Nath, aquele primeiro comentário geral, a sua visão sobre o que foi o jogo e o que justificou esse 3-0 do Botafogo contra o Atlético. A vitória do Botafogo é justíssima, inclusive por um placar mais elástico, dado que o time carioca criou, produziu, insistiu, né? E o Atlético não conseguiu fazer. É um Atlético que já, digamos assim, vendeu a derrota no primeiro tempo, com aquelas escolhas equivocadas de escalação, ao meu ver, tô com caixa, o Vargas tinha que ter sido titular, o encaixe disso, enquanto time, a gente fala daqui a pouco, mas eu acho que no momento em que você clama tanto por ter reforços, quando você tem um cara da qualidade do Vargas, você não pode abrir mão dele por um garoto da base que vem questionado, sob pressão, que sofreu muito. Quando tinha a bola, não sabia bem o que fazer, rapidamente era desarmado. Para fechar uma linha de marcação, que poderia ser a justificativa pela escolha dele e não a do Vargas, pouco contribuiu também. O Scarpa hoje jogou na direita, mas sendo bem sincera, não fez diferença. Muito pouco participativo, muito pouco acionado no jogo. Então foi um Atlético que teve muita dificuldade na marcação, um time frouxo no meio-campo, mesmo hoje entrando com 3 volantes. É bem verdade, no segundo e no terceiro gol do Botafogo, essa configuração já tinha sido desfeita, porque o Otávio passou a ser zagueiro e depois o Paulo Vitor saiu, né, para a entrada do Palácios, mas ainda assim, uma entrada da área muito desprotegida. O Botafogo chutou 12 vezes ali da cabeça de área, conseguiu fazer 3 gols. Acho que num contexto todo defensivo, o Matheus Mendes é o menor dos culpados, mas tem uma dúvida se no terceiro gol do Savarino não dava para ele ter chegado, se não sai um pouquinho atrasado. De toda forma, é algo que o Atlético precisa trabalhar urgentemente, porque não se pode sofrer 3 gols iguais num mesmo jogo. Mas o Botafogo produziu muito mais e poderia ter construído essa vitória até com mais tranquilidade, porque no segundo tempo o Botafogo volta mal e o Atlético se aproveita disso. O Atlético voltou com um pouco mais de cabeça no lugar. Eu até reparei, Cirilo, antes da bola rolar para a segunda etapa, o Hulk reuniu ali a galera no meio campo, né? Aquela rodinha, e o Hulk apontava muito para a cabeça, tipo, vamos ter calma, vamos colocar a bola no chão, vamos tentar reduzir o dano aqui, se a gente achar um golzinho, né? Imagino que deve ser a narrativa dele ali para os colegas, e foi justamente isso que o Atlético fez. Teve a bola do Hulk na trave, que foi um pecado. Eu acho também, não sou especialista em arbitragem como o nosso Maref, mas acompanho, para mim foi pênalti também, um lance que eu marcaria, mas de toda forma o Atlético esteve muito aquém do adversário, e no momento em que conseguiu de alguma forma equilibrar um pouquinho as coisas, porque pressionou um pouquinho mais sem a bola, desarmou um pouquinho mais, teve mais tranquilidade na hora de definir. Paulinho e Hulk passaram a participar mais da construção do que da finalização do jogo. Aí não conseguiu aproveitar, faltou um pouquinho de capricho também, né? O Caixa até destacou, pô, Paulinho, calibra esse pé aí. Em alguns momentos, uma hora o passe ia rápido demais, forte demais, outra hora não chegava. Então faltou também um pouquinho de capricho nisso, para quem sabe ter chegado ao gol de empate, mas no fritar dos ovos, a vitória do Botafogo é muito justa. A vitória do Botafogo, ou melhor dizendo, a derrota do Atlético no atual cenário não é nenhum bicho de 7 cabeças, nem nada de outro mundo. O Atlético já entrou no Newton Santos hoje não como favorito, em especial pelo momento distinto das duas equipes. Mas a forma como acontece, né, Cirilo? A falta de competitividade, a falta de brio, a falta de vontade em alguns momentos, a mansidão do time, mesmo tendo 7 titulares, o desencaixe coletivo, parece também que algumas peças voltaram, mas o futebol ficou para trás, né? Não jogam hoje o que jogavam antes. Então, assim, a forma como a derrota acontece traz um pessimismo muito grande. Fica a esperança de um lado para o retorno dos atletas, mas fica a esperança e uma certa desconfiança se só o retorno deles por si só vai ser suficiente para o Atlético recuperar a força que tinha enquanto time. Porque na história das derrotas em si, né? A gente está falando sobre normalidade, porque eu destaquei aqui, o Atlético agora vai pegar o São Paulo, 4º colocado, na quinta-feira, 9h30, na Arena MRV. Contra o Flamengo, líder, o Atlético tomou 4-2 com um golzinho no final. Contra o Botafogo, vice-líder, o Atlético tomou 3-0. Contra o Palmeiras, 3º colocado, o Atlético tomou 4, jogando em casa. E vem aí o São Paulo. O Bahia, 5º colocado, o Atlético também não venceu. Nesse cenário aí de resultados, né, dessa situação que você está destacando, não dá para encarar com normalidade, né? Tomar 3 gols do mesmo jeito, ou tomar
essa quantidade de gols contra os adversários lá de cima. O time que tem sofrido aí no campeonato tem até aqui 23 gols sofridos na competição em 14 rodadas. E tinham 7 titulares hoje disponíveis no time, né? Em que pese a expulsão do Igor Rabelo, que inclusive é uma troca que ele fez e talvez tenha sido uma troca muito cedo, né? Aos 24 minutos ele trocou um lance que poderia gerar um gol por uma expulsão, e o Atlético jogou os 25 minutos finais aí do primeiro tempo, contando com os acréscimos, e o segundo tempo inteiro, 50 minutos com um a menos. Então é muita coisa fora da normalidade, né? Muita. O time virou uma bagunça, né? 7 expulsões em 14 rodadas. 7 expulsões em 14 rodadas, que mostra em algum momento um despreparo emocional, uma falta de confiança, um desequilíbrio, mas fala também da parte tática, como o Atlético passou a ser um time muito mais exposto, né? Eu acho que nessa contagem das expulsões, a do Hulk, que é aquele lance contra o Palmeiras que gerou bastante polêmica, a do próprio Paulinho, que é por reclamação no final daquela partida, mas outros lances envolvendo Batalha, envolvendo Igor Gomes, foram lances em que a defesa estava muito exposta e o jogador ficou numa situação complicada também, de mano a mano, sem proteção, sem ninguém na sobra, né? Então isso mostra como o desencaixe do time aconteceu, e para mim é muito sintomático, Cirilo. O Atlético do Milito se defendia atacando. O Atlético do Milito se defendia sufocando o adversário, brigando por todas as bolas, recuperando rápido a posse, e quando recuperava era um time objetivo, um time vertical, virava a bola de um lado para o outro, confundia a marcação, fazia a linha adversária se abrir. O Atlético perdeu isso. Quando o Atlético perdeu isso, obviamente pelos desfalques, porque não estavam lá em campo os jogadores que faziam isso, mas mesmo quando alguns deles voltavam, parecia não ter mais essa capacidade de pressionar, o Atlético passou a sofrer muitos gols. Eu destacava no início da jornada que hoje seria um ataque versus defesa do Botafogo, que tinha uma das melhores defesas, né, do campeonato, agora chegou a 26 gols, não é isso? O Botafogo chegou a 26 gols marcados no campeonato, tem 14 sofridos. Pois é, o Botafogo com 26 gols, só está atrás do Flamengo, que marcou 27 gols, portanto o Botafogo tem o segundo melhor ataque da competição. Para um Atlético que já sofreu 23 gols. O Fluminense, que é o último colocado, Cirilo, sofreu 23 gols, não é isso? Isso, também. Então o Atlético tem, neste momento, uma defesa que se equivale à defesa do Lanterna. Isso não pode acontecer. Um time que tem as pretensões do Atlético, um time que entrou em campo hoje com 3 volantes, 2 deles sendo os volantes titulares, com uma linha defensiva que tinha 2 zagueiros titulares, Fux e Batalha, com 2 volantes titulares, Otávio e Alan Franco, com 2 atacantes titulares, Paulinho e Hulk, mais o Scarpa como ala, jogando hoje na sua posição, ala do lado direito. O time não pode ficar exposto dessa forma e competir tão pouco. Acho que o que mais chama a atenção é isso, sabe, Cirilo? É como competiu pouco, é como em poucos minutos do jogo a gente já tinha a percepção que o Botafogo tinha tomado conta. E aí depois vem o lance capital da expulsão do Igor Gomes, do Igor Rabelo, que é o que eu falava na jornada. São frações de segundos, é muito rápido a decisão, né? Mas o jogador faz uma escolha. Ali ele poderia ter deixado o lance prosseguir, né? O cartão é indiscutível, ele era o último homem, enfim, o Maref explicou, mas ele poderia ter deixado a jogada seguir. Quem sabe o Matheus Mendes poderia defender, poderia fechar o ângulo do atacante, conseguir a bola ir para fora, o atacante errar o chute, enfim. 24 minutos do primeiro tempo, quando você já estava em desvantagem, quando você já via o seu adversário dominar o jogo, você optar por jogar com um atleta a menos é complicado. E para mim o pior disso tudo é que às vezes num cenário, digamos assim, normal, né? O zagueiro pode pensar assim, não, eu vou pra falta e aí entra outro zagueiro e a gente joga com menos uma peça lá na frente, mas recompõe a defesa. A gente tem Paulinho e Hulk, mas hoje não tinha um zagueiro para botar. Ah, não, então entra um lateral. Ah, não tinha um lateral para entrar. Então, assim, o Milito também, nesse ponto, ficou de mãos atadas. O que ele poderia fazer, que era recuar, o Otávio ele fez. E eu acho que foi a melhor solução mesmo. E depois acho que ele foi corajoso, destaquei isso, no momento em que o Botafogo sucumbiu um pouco, né? Ali a movimentação do Atlético, ele coloca o Vargas. Mas não era pro Vargas ter entrado no jogo. Era pro Vargas ter começado o jogo. Aí eu te pergunto, o Botafogo
Do outro lado, olha para a escalação. Ele teme mais o Vargas ou o Cadu? Por favor, né? Não há comparação, né? Sabe? Então, assim, não vamos complicar as coisas também. Vamos usar o que tem de bom, né? Vamos simplificar o jogo, vamos defender bem, vamos usar o que tem de bom e vamos deixar as coisas acontecerem. É o que o Atlético não tem conseguido.